A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, gente querida, graça e paz. Sempre uma honra, uma satisfação poder adentrar ao seu lar, à sua casa, à sua família, com este programa Momento de Santidade, que é veiculado aqui pela Casa do Pai, a Igreja do Nazareno, na cidade de Lages. Se você quiser nos visitar, nós estamos situados à Rua Mário Ribeiro Ramos, 253, uma quadra acima da UPA. O nosso principal culto sempre nos domingos, às 19 horas. Às quartas-feiras também, nós temos o culto mais voltado para oração, cura, restauração, enfim. É uma honra poder receber você, além das outras atividades, encontro de casais, encontro de homens, encontro de mulheres, encontro de jovens, os nossos grupos de amor e cuidado que são muito bacanas, são reuniões nas casas, abertas a todos, né? Nós não trabalhamos nada separado, homem para um lado, mulher para outro, são as famílias que se encontram, enfim, grupo de amor e de cuidado. Procuramos amar e cuidar, vai ser uma honra poder receber você em algum deles, tá bom? Sequência sobre a morte e a crucificação de Jesus, que nós temos trabalhado aqui. Hoje quero partir do Evangelho de João, capítulo 19, verso de número 28. Evangelho de João, capítulo 19, 28, onde nós lemos o seguinte: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede, tenho sede. O cenário aqui, naturalmente, como eu falei, é a crucificação de Jesus. Jesus ele foi crucificado entre dois malfeitores, enquanto um deles zombava e pedia que Jesus tirasse eles da cruz, se de fato fosse o Filho de Deus, e o outro clamava por salvação, dizendo: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o Senhor Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então o cenário é esse: Jesus crucificado entre dois malfeitores. Jesus na cruz, ele proferiu 7 palavras. Eu já abordei isso aqui há poucos dias. A primeira delas registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 34. A primeira palavra de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus orou e pediu perdão pelos seus executores. Segunda palavra, Lucas 23, 43, justamente a frase que eu citei: hoje estarás comigo no paraíso. Palavra que o Senhor Jesus disse a um dos malfeitores com ele crucificado. A terceira palavra no Evangelho de João, capítulo 19, verso 26, quando o Senhor Jesus disse: mulher, olhando para Maria, eis aí o teu filho, ou seja, João, a partir daquele momento passaria a ser filho de Maria e deveria ter a incumbência de cuidar da sua mãe, tendo em vista a sua partida. A quarta palavra de Jesus, em Mateus 27, verso 46, o Senhor Jesus teria dito: meu Deus, por que me desamparaste? Ou Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lema sabachthani, por que me abandonaste? O Senhor sentiu o abandono do Pai, porque ali naquele momento ele carregava sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. A quinta palavra de Jesus é justamente essa que eu mencionei no Evangelho de João, capítulo 19, verso 28, quando o Senhor Jesus disse: tenho sede. E a sexta palavra em João 19, verso 30, quando o Senhor Jesus disse: está consumado. E a última palavra, Lucas 23, 46, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, rendeu-se e morreu, e assim consumou toda a obra de salvação na cruz do Calvário. Portanto, o texto que eu estou propondo aqui, ele nos remete a essa quinta palavra de Jesus proferida na cruz: tenho sede. O que nós aprendemos dessa simples composição, dessa simples palavra, afirmação ou assertivo? O que nós aprendemos? Nós aprendemos, em primeiro lugar, que tenho sede indica que Jesus morreu como homem. Presta atenção nesse detalhe, porque aqui nós temos algo essencial da nossa fé cristã. Jesus morreu como homem. O evangelista João, ele nos apresenta nitidamente
em todo o seu evangelho, as duas naturezas de Jesus. A primeira natureza, a natureza divina, quando ele no evangelho de João, no primeiro capítulo, do verso 1 ao verso 3, ele diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo aqui é uma referência à pessoa do Senhor Jesus. No princípio era Jesus, ou o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha só, era Deus, o verbo, Jesus era Deus, não era um Deus, ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o que o evangelista João ele faz? Ele destaca a divindade de Jesus, ele destaca que Jesus era tão Deus quanto Deus. Em Filipenses, no capítulo 2, no verso de número 6, se você tiver uma Bíblia e quiser ir me acompanhando, Filipenses capítulo 2, verso de número 6, nós temos ali no hino cristológico, Filipenses 2, verso 6 diz: pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, subsistindo, existindo, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então nós temos esse texto que fala dessa divindade de Jesus. Temos outro texto de Colossenses capítulo 1, verso 15 e o verso 16, onde diz: ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então o que nós percebemos nesses textos que eu estou citando para você? Nós percebemos nitidamente a divindade de Jesus. E como Deus, né, nós vemos que Jesus, como Deus, ele curava. Todas as curas foram ministradas porque Jesus era Deus, ele figurava como Deus. Como Deus, ele não somente curava, mas ele perdoava. Filho, estão perdoados os teus pecados. Ele curava, ele perdoava, ele alimentava multidões a partir de 5 pães e 2 peixes, multiplicando aquele alimento para todos. Então, como Deus, ele tinha poder para agir dessa maneira. Como Deus, ele ressuscitava os mortos, texto que nós trabalhamos há poucos dias aqui: Lázaro, vem para fora. Ou seja, depois de 4 dias morto, o Senhor Jesus chamou Lázaro novamente à vida. Então, como Deus, ele curava, libertava, restaurava, multiplicava os pães, ressuscitava os mortos. Como Deus, ele andava sobre as águas. Lembra daquele episódio? Né? Jesus foi ter com os discípulos tarde da noite, andando sobre as águas. Ele era o Deus sobre os fenômenos da natureza. Então, como Deus, ele podia agir e viver dessa maneira. Nós entendemos que Jesus também era homem e perfeito homem. Perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Como homem, a sua natureza humana, Mateus capítulo 4, depois de jejuar por 40 dias, ele teve fome, diz a palavra do Senhor. Então, um homem, uma pessoa, sente fome. Um Deus não sente fome, mas um homem, uma pessoa, sente fome. João 19, 28, que é esse texto que nós estamos abordando aqui, ele disse: tenho sede. Um Deus não sente sede, mas um homem sente sede. Então, como homem, o Senhor Jesus, ele sentiu sede. João 11, 35, talvez o menor versículo, talvez não, certamente o menor versículo de toda a Escritura, diz que Jesus chorou. Ele chorou diante do túmulo de Lázaro. Ele chorou diante da morte do seu grande amigo Lázaro. Jesus chorou. Então, como homem, ele chorava. João capítulo 4, verso 6, quando Jesus chega à mulher samaritana junto à fonte de Jacó, ele disse que ele estava cansado da viagem, cansado da caminhada. Um Deus não cansa, mas um homem cansa. Jesus, como homem, cansou. Mateus 8, 24, é interessante esse texto. No meio da tempestade, Jesus dormia no barco. Todo mundo apavorado, alvoroçado, e Jesus dormia. Um Deus não dorme, não cochila.
mas um homem, uma pessoa, dorme, cochila, e Jesus estava lá dormindo. Nesse texto de Filipenses que eu mencionei para você, capítulo 2, nos mostra que ele assumiu a forma de servo. No verso 7, Filipenses 2,7, diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então foi um ato voluntário. Nós temos descrito na Bíblia o Senhor Jesus tendo as duas naturezas. Ele era 100% Deus e 100% homem. 100% Deus, curava, libertava, enfim, restaurava. 100% homem, chorava, sofria, padecia. As duas naturezas estavam ali presentes na pessoa do Senhor Jesus. O que o evangelista João, voltando lá para o Evangelho, destacou em todo o seu Evangelho? Ele demonstrou justamente a humanidade de Jesus. Jesus, ele recusou qualquer artifício para atenuar a sua dor enquanto ele estava crucificado. Ele disse: tenho sede, e chegaram com um caniço. E aí nós temos várias informações possíveis, né, de que teria sido os restos, vergonhoso até dizer isso, dos soldados romanos, aonde eles embeberam aquela esponja e colocaram na boca de Jesus. Ele teria recusado. Outras traduções falam em fel, ou seja, qualquer artifício para amenizar a sua dor, o seu sofrimento, Jesus recusou, porque ali naquele momento, ele padecendo, estava levando sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, os meus pecados, conforme está bem trabalhado lá no livro de Isaías, capítulo 53, dos versos 4 a 7, eu creio que é um texto que você conhece muito bem, onde destaca que o servo sofredor, que seria uma referência à pessoa de Cristo, estaria tomando voluntariamente sobre si todas as nossas dores e todos os nossos pecados. Ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Ele fez isso na sua humilhação, por amor a mim e por amor a você. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse amar o mundo está incluída a sua pessoa. Nesse amar o mundo está incluída a minha pessoa. Deus amou o mundo, ele amou gente, ele amou pessoas, de tal maneira, esse amor de Deus, que ele deu o seu único Filho gerado. Nós somos filhos adotados. O único Filho gerado é o seu Filho Jesus. Ele deu por amor, entregou por amor. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 8, diz que Deus, ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele dá o seu Filho por amor. Então, primeiro ponto que eu estou trabalhando com você, esse tenho sede, indica que Jesus, ele morreu como homem, ele morreu como pessoa. Não foi Deus quem morreu, foi um homem que morreu em meu e em seu lugar. Ele sofreu como Deus, sofreu como homem, para que eu e você pudéssemos ser salvos, resgatados de todo pecado e de toda maldição. Segunda coisa que eu quero trabalhar com você, tenho sede, indica que Jesus experimentou pelo ser humano a sede que há no inferno. Eu sei que é um pouco assustadora essa minha colocação. Quando eu preguei na igreja sobre esse texto, eu vi assim a reação das pessoas, porque primeiro, ninguém gosta de ouvir falar do inferno, mas ele é tão real quanto o céu. E o texto que eu quero abordar com vocês, ou o ponto que eu quero abordar com vocês, nos ensina que Jesus, ele, pelo ser humano, por amor ao ser humano, por amor a mim e por amor a você, essa sede que ele expressou é a mesma sede que há no inferno. O credo apostólico, eu acredito que em muitas denominações eles são confessados. Por exemplo, na igreja luterana, eu sei que ele faz parte da liturgia do culto. Na igreja católica, também na missa, me parece que faz parte da liturgia
né, o pronunciar o credo apostólico, né, mas o credo apostólico, ele é muito simples: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi morto e sepultado, desceu ao inferno, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Igreja, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. É a nossa fé, é a declaração concisa de tudo aquilo que nós cremos e nós confessamos. Num determinado ponto, eu falei, desceu ao inferno. A Bíblia ensina que Jesus ele desceu ao inferno, ao mundo dos mortos, para proclamar libertação, para proclamar a sua vitória. Ele desceu, segundo aquilo que o apóstolo Pedro ensina na sua primeira carta, ele fala que ele foi e pregou aos espíritos em prisão. E lá ele teria usado um verbo, o verbo querisso no grego, que quer dizer eu venci, quer dizer a vitória, eu venci. É pregar não conversão, mas é pregar a vitória, é anunciar a vitória. E o Senhor Jesus, ele desceu ao inferno, não para pregar conversão, não para levantar as pessoas ou tirar as pessoas de lá, mas ele desceu ao inferno para mostrar e dizer que ele venceu. O diabo achou que tinha destruído Jesus com sua morte na cruz, mas ali ele foi proclamar a sua vitória. Então, nós, nas palavras do credo apostólico, nós confessamos, Jesus desceu ao inferno. Por quê? Porque o inferno, ele é um lugar de sede insaciável. Se você pegar aquela parábola, aquele texto, aquele ensinamento da morte do rico e do Lázaro, de Lucas capítulo 16, ali diz que o rico morreu não por sua condição de rico, mas ele morreu por sua condição de afastado do Senhor. Ele morreu e foi para o inferno. E o pobre, o Lázaro, ele morreu não levado ao céu por sua condição de pobre, mas ele morreu porque ele tinha fé, porque ele confiou no Senhor, porque ele se relacionou com o Senhor. E uma vez, vamos dizer assim, na eternidade, no paraíso, o texto lá fala, né? O que acontecia? O pobre no paraíso não via o rico no inferno, mas aquele que estava no inferno, o rico, ele via o pobre no seio de Abraão consolado. E ele no inferno dizia: permita que Lázaro molhe o seu dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Um toquezinho de água no inferno, de tanto terror, de tanto horror, que vai ser o afastamento eterno e total do Senhor. Não há transponibilidade, não há como passar daqui para lá, e aqueles que estão lá não vão querer estar indo para este lugar de horror. Então o que o texto fala? Fala de uma sede insaciável, fala de um sofrimento irremediável. E a minha expectativa, e isso eu prego e ensino, é melhor estar com o Senhor hoje. É melhor garantir a sua salvação hoje, mediante o seu relacionamento com o Senhor, mediante o seu clamor diante do Senhor, mediante o seu pedido de perdão por seus pecados, por sua vida errada, vida torta. Peça perdão e o Senhor vai te ouvir, Ele vai te perdoar, vai te dar o céu, vai te oferecer o céu, a vida eterna com Ele. Eu sempre falo que a minha expectativa é estar com o Senhor um dia. Eu vivo cada dia da minha vida como se fosse o último. Eu deito à noite e coloco a minha vida nas mãos do Senhor. Acordo pela manhã e falo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me deu mais uma noite de descanso. Eu olho para o lado e está minha linda e bela esposa deitada. Eu falo: Senhor, muito obrigado, porque eu posso ver e estar com a minha esposa mais um dia. Eu vejo os meus filhos levantando, indo para a escola, indo para o trabalho. Eu falo: Deus, muito obrigado, porque o Senhor me deu os filhos para estarem, para eu poder viver e conviver. Então cada dia é como se fosse o último. Por quê? Porque a minha expectativa
não é acumular riqueza. A minha expectativa não é acumular fama, prestígio, dinheiro. Eu não tenho essa expectativa. Eu quero viver bem cada um dos meus dias, exercitando a minha fé, exercitando a minha confiança. Hoje de manhã, eu e minha esposa conversando no meu escritório, ela dizendo: quantos cristãos verdadeiros ainda leem a Bíblia todos os dias? Quantos cristãos verdadeiros ainda oram todos os dias? Então nós temos que viver isso, a nossa vida de relacionamento com o Senhor, lendo a palavra, orando todos os dias, confiando nas mãos do Senhor. O apóstolo Paulo, ele declarou em 2 Coríntios 5:8: eu prefiro deixar o corpo e habitar com o Senhor. Eu prefiro deixar essa vida e estar com o Senhor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 23, ele disse: tenho o desejo de partir e estar com Cristo. E eu acredito que seja o desejo ardente de todo cristão autêntico, de todo cristão genuíno. A nossa expectativa não é aqui na terra, mas a nossa expectativa é a vida eterna com o Senhor. Pense nisso, reflita sobre isso, para a glória do nome do Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço mais uma vez por essa oportunidade que tenho sempre de anunciar a Tua palavra, proclamar a Tua palavra, por esse abençoado meio de comunicação. Eu oro, Pai, para que a Tua graça esteja em meio a esta casa, em meio a esta família. Eu oro para que todos estejam preparados para quando a 7ª e última trombeta soar, possamos estar subindo para estar para sempre com o Senhor, e isso por toda a eternidade, Pai. Consola-nos, exorta-nos, chama a nossa atenção, Senhor Deus. Em nome de Jesus eu peço a Tua bênção em meio a essa família, em meio a essa casa, e que Teu nome seja honrado e glorificado sempre. Para a glória do nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Gente amada, gente querida, fiquem todos debaixo da graça e da bênção do Senhor. Momento sagrado que vem, transforma tudo que tem. Coração se abre então, para seguir na missão. Restaurando cada alma, trazendo paz e calma. Vida nova renasceu, fé no amor que cresceu. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração em cada gesto uma canção. Cuido com carinho do nosso irmão vizinho, com fé a nos erguer, amor ao próximo viver. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Programa Momento de Santidade, Nova Era TV, lá de Santa Catarina. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu.
pensei estar só. Não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus